essa mensagem, seja ao vivo ou posteriormente, eu vou te convidar a assistir as outras duas, tá bom? Procura lá Cultura da Honra, Pastor Gesiel, mensagem 1, Cultura da Honra, Pastor Gesiel, mensagem 2, essa é a mensagem 3. Vou vender meu peixe, deixa que os outros obreiros vendam deles, tá bom? Pra gente ir falando desse tema, amar, servir, honrar. Romanos 12, versículo 10, Romanos 12, versículo 10. Romanos, de número 12, capítulo 12, versículo 10. Mesmo texto que eu li aqui na primeira semana, não vou fazer de novo um exegese desse texto, nós já fizemos isso na primeira mensagem, mas eu quero usá-lo apenas como base para a gente poder partir dele e continuar falando desse tema, que ainda tem muita coisa para a gente entender, muita coisa para a gente alcançar, até chegarmos na recompensa da honra. Nós tivemos a jornada da honra, estamos implantando a cultura da honra, e tem uma última fase, que é a recompensa da honra. Nós chegaremos nela, isso é um resultado. Amém? Então já deu para perceber que a gente ainda vai falar muito disso, né? Até a gente entender isso por completo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. NVI disse: dediquem-se uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pai, fala conosco. O Senhor se manifestou aqui hoje no louvor de modo tremendo, Pai. Obrigado. Fala com a gente mais uma vez e que essa presença não saia do meio de nós, Pai. É uma presença aqui muito gostosa, muito gloriosa. Eu quero continuar com ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente chegou num culto hoje que o intuito inicial era... Vi que os irmãos prepararam muita coisa para homenagear a gente. Obrigado, gente, de verdade. Estou aqui esperando o culto acabar para a gente comer aquele bolo. Quem está assistindo online não faz ideia do que eu estou falando. Que pena por vocês. E é impressionante como a gente chega em um culto que tem um intuito particular também incluído nele, e a presença se manifesta de um modo tão sobrenatural. Isso vai entrar lá na frente, quando a gente começar a estudar a recompensa da honra, daqui a uns meses ou talvez daqui a um ano. Porque é uma das recompensas da honra. Quando você aprende a honrar, quando você tem um coração que honra, você começa a desfrutar de um derramar muito maior do Espírito Santo. Quanto mais a igreja se aprofundar, mergulhar na cultura da honra, mais teremos manifestações como a gente viu aqui hoje. Porque isso atrai o coração de Deus, porque é princípio. O que nós vivemos aqui hoje foi sobrenatural. Eu estou com meu pé latejando. Essa madrugada a Deise, ela acorda e ela vai dormindo para a minha cama. Ela chega lá. Se você parar ela no meio do caminho, ela está literalmente dormindo, mas ela consegue subir. Minha cama é muito alta e ela sobe. E aí, quando eu percebo, eu levo de volta. Mas nessa de levar de volta com luzes apagadas, eu peguei meu dedinho e tentei arrastar por conta própria o centro de sala. Com a criança no colo, todo mundo dormindo, você não pode nem chiar. Uma pancadinha bem leve que a unha saiu inteira. Aí o sangue jorrou de imediato. Eu com ela no colo, eu só espremi a cara e terminei de levar pro berço e corri pro banheiro para não melar nada de sangue. Então tá aqui na base do algodão. Minha esposa tentou me convencer a vir de sandália, eu não quis. E tava ali batendo pé, marchando, pulando, porque a presença de fato estava muito gostosa e por um instante a dor foi embora. Ela já reapareceu aqui de algum modo, mas nós vamos continuar em pé, hein? Vocês ficam em pé na primeira parte, senta na segunda. Eu não tenho esse luxo. Não, essa unção de tirar o sapato é sua. Vamos lá. Gente, em Mateus 26, versículos do 6 ao 13,
Jesus vai falar a história de uma mulher. Mateus vai narrar a história de uma mulher que ela quebrou o vaso de alabastros aos pés de Jesus. No momento em que ela quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, Jesus começa a elogiar essa mulher, dizendo: olha, para sempre aonde o evangelho for pregado, essa história será contada. Essa é uma das poucas histórias que tem resquícios dela nos 4 evangelhos. A maioria tem em 1, tem em 2. Essa é uma das poucas que passa pelos 4 evangelhos. O único que não fala diretamente dela, fala de uma outra mulher que fez algo semelhante, possivelmente inspirada na ação dela, derramando um vaso de nardo. Agora, é impressionante porque quando essa história é narrada em João capítulo 12, a mesma história, no versículo 4 vai dizer que Judas, um dos discípulos de Jesus, ele repudiou o ato de honra daquela mulher. Quando essa história é narrada em João 12, no versículo 4 diz que Judas começa a dizer: olha, deveria ter vendido isso e dado aos pobres. E a Bíblia vai dizer, mas ele não se preocupava. Consegue ir para os versículos seguir aqui? Por que não se vê no 50, isso, versículo 6? Ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro, mas ele roubava o que entrava na bolsa. Judas era o tesoureiro da turma. É impressionante como Jesus pega um ladrão e bota como tesoureiro. Porque deixa eu te dizer um negócio, quando a Bíblia diz que é sujo, suje-se ainda. Se você vive o pecado, se você gosta de pecar, não se preocupe, que o próprio Deus vai permitir que oportunidades de pecar surjam para você. Se você gosta da lama, o Senhor vai te dar oportunidades de você ir para a lama, porque isso vai fazer com que você se afaste de vez e pare de enganar outros. Então ele pega o coração de Judas e coloca ele na profissão que é propiciar o pecado para ele. Porque quem é santo, santifique-se mais, mas se é sujo, por favor, lave-se mais e manifeste sua sujeira. Então, o Judas está fingindo uma preocupação com a classe que não está sendo honrada. E se você ler o mesmo texto em Lucas, se você ler o mesmo texto em Mateus 26, você vai perceber que a fala de Judas parece ter criado um montinho ali, porque a Bíblia diz agora que não só ele, mas que outros começam a repetir o que ele está falando. Olha o perigo do fermento. Outros começam a falar o que Judas falou em João 12, 4 e 5. E ele está agora questionando, dizendo: olha, dar uma honra tão grande para alguém assim vai constranger os que não estão recebendo esse nível de honra. Dar uma honra tão grande para alguém assim vai constranger os pobres que estavam ali e que nunca receberam um presente tão caro. Eu falei com minha esposa hoje à tarde, falei: eu estou preparando uma mensagem há quase uma semana, não estava lembrando do dia de pastor. E aí hoje, quando começou, eu falei com ela, agora eu não vou trocar mais e vai ficar uma mensagem esquisita para o dia. Mas bora lá, já estava pronta. E talvez o que seja estranho se torne o que concorde com o dia. Quando eu vivo a desonra, pessoas que vivem a desonra, elas sempre vão achar que a honra dada a alguém que Deus destacou vai fazer falta para outro. Quando alguém vive a desonra, ela sempre vai achar que a honra que alguém dá a quem Deus está levantando está incomodando outros. Só que a Bíblia diz que ele também não tinha pretensão de honrar os outros, ele só não queria que Jesus fosse honrado. Não é que ele tinha um planejamento de honrar os pobres, ele só não queria que Jesus recebesse a honra. Porque não tinha a ver com o que alguém está dando a Jesus, tinha a ver com o coração dele, que era um coração de desonra. Com o coração dele que não conseguia distinguir o tempo de Deus na vida de cada um, não conseguia distinguir o que cada um carrega. E nós aprendemos aqui, com base no dicionário Aurélio, não é nem a Bíblia, diz
preciso primeiro conhecer. Fomos lembrados disso aqui pelo pastor Anderson. Eu só posso reconhecer alguém que eu já conheço. Então agora eu reconheço no espírito alguém que eu já conheço na carne. Eu reconheço o que distingue essa pessoa de outra. Se a gente avança para Mateus 15, você encontra a história da mulher cananeia e a honra que ela presta a Jesus, adorando diante de uma resposta ríspida de Cristo. Quando ele diz: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, a gente percebe que a adoração, a honra dela em não retrucar com uma palavra grosseira, em se prostrar e adorar, reconhecendo quem ele era, independente do quanto aquele momento aferiu, a honra dela, a atitude de honra dela abriu porta para que o milagre da sua filha acontecesse. Quando eu passo para a história do centurião romano, eu descubro que a atitude de honra dele em reconhecer a autoridade de Jesus, e mais do que isso, em reconhecer que Jesus honrava o Pai. Ele não só honra Jesus, mas ele reconhece que Jesus é alguém que honra um superior. Isso não só lhe gera milagre, mas gera o elogio de um homem que tinha a maior fé em Israel. Detalhe, ele não era israelita, ele era romano. Mas Jesus diz: em Israel não tem uma fé do tamanho da sua. A honra está inteiramente ligada ao reconhecimento de quem o outro é. Você entende que você não pode ouvir certas mensagens sem anotar algumas coisas? Você vai fazer isso amanhã, por favor, assiste tudo de novo. Porque isso precisa ser uma realidade na tua mente para que não seja esquecido. A honra está inteiramente ligada ao reconhecimento de quem o outro é. A honra de Ana para com Eli lhe gerou fertilidade. A madre dela foi aberta a partir da honra para com um sacerdote que ele chamou de embriagada, que disse: como pode a essa hora da manhã você estar bêbada? E ela diz: não tem a tua serva como filha de Belial. Você consegue se colocar como um servo de alguém que te pegou chorando na oração e disse: está bêbado, cheio da cachaça. O que faltava de visão em Eli, sobrou de honra na Ana. E quando ele se depara com alguém que honrava naquele nível, ele diz: que Deus faça contigo conforme tu deseja. E a honra dela gera milagre, gera fertilidade, abriu a sua madre. Agora entenda, quando Ana volta, a Bíblia vai dizer que Ana traz algumas coisas para ofertar. Ela traz um odre de vinho, ela traz uma medida de cevada. Se você vai para a lei, aquilo é oferta de manjares, oferta de gratidão. Era natural para alguém que estava grata pela bênção. Mas a Bíblia vai dizer que ela traz 3 cordeiros. Agora você vai para dentro da lei para entender a oferta de Ana. O primeiro cordeiro é um cordeiro para o sacrifício por pecados. Era lei. Mesmo estando abençoada, ela não podia esquecer de que ela não era perfeita. O segundo cordeiro é para holocausto de gratidão. Esse era apresentado junto com a oferta de manjares. O terceiro cordeiro nada mais é do que uma oferta alçada ao sacerdote. Porque 1 ano antes ou 5 anos antes, ele orou por ela e a abençoou, e a profecia dele abriu a madre dela. Ela traz ofertas ao Senhor e ela traz um cordeiro extra e abençoa ele. Quem é ali, pastor? O sacerdote que disse: como é que tu tá bêbado uma hora dessa? Mas que no final proferiu uma palavra de bênção. Deixa eu te dizer algo aqui que eu aprendo com Ana. Para todo mundo, inclusive para Deus, Eli era um sacerdote desviado, mas para a vida de Ana, Eli foi profeta. Aqui eu quero te ensinar
ensinar uma base de honra que é um nível diferente. Ele não prestava para ninguém, mas ele foi bênção na vida de Ana. O Eli errou com muita gente, mas na vida de Ana o Eli foi bênção. Então deixa eu te dizer algo aqui, isso aqui é uma chave que pode mudar a sua vida. Não se una a outras pessoas para desonrar alguém que abençoou a tua vida. Não se una a outras pessoas independentemente da experiência ruim que elas tiveram com ele ou com ela. Aquela pessoa foi bênção para você. Quantas vezes a gente faz isso sem perceber? É tão natural. Alguém que nos ajudou, que nos pegou, que nos tirou da lama, que nos ajudou no momento ruim, que às vezes emprestou dinheiro quando você mais precisou, mas aquela pessoa falhou com A, falhou com B, falhou com C, mas aquela pessoa nunca falhou com você. Então um dia o A, o B e o C sentam na sua sala e começam a falar mal, e você pode ao menos dizer: para mim ao menos nunca falhou. Comigo pelo menos me ajudou quando eu precisei. Mas não, você esconde o que aquela pessoa foi bênção para você, e você se une a outros para falar mal dela. Mas pastor, eu sou um de 4, 3 está falando mal, se eu falar bem aqui não vai nem mudar nada. Sim, mas para você aquela pessoa foi bênção, para você aquela pessoa foi resposta, para você aquela pessoa agiu diferente. Então não se una a outros para falar de alguém que te abençoou. Ah, mas o Eli está cheio de problema. Ele está com todo mundo. Está deixando os filhos fazer o que quer no templo. Eli está com problemas sérios. Quem via Ana entrando no tabernáculo com 3 cabritos dizia: para que um terceiro? Porque a lei só exige 2. Ela dizia: para o sacerdote, a oferta alçada. Mas esse sacerdote está cheio de problema, eu sei, mas para mim ele é bênção. Mas o sacerdote está errando com todo mundo, eu sei, mas para mim ele foi profeta. Ah, mas o sacerdote está cometendo muitas falhas, eu sei, mas no dia que ele abriu a boca para mim eu fui abençoado. Não vou ser conivente com os erros dele, não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas também não vou me unir aos que tiveram problemas com ele, porque para minha vida ele foi bênção. E não tem a ver com os erros de Eli, tem a ver com o coração de honra da Ana. Quem é você, o Eli ou a Ana? Porque o que faltou de visão no Eli sobrou de honra na Ana. Não tinha a ver com ele, tinha a ver com ela. Era o coração dela que estava grato, era o coração dela que sabia honrar. A honra tornou Ana fértil. Agora pega isso aqui: a desonra tornou Mical estéril. Olha que perigo. A Bíblia diz que o Davi, sua primeira esposa foi Mical, filha do Saul. Um dia o Davi vai buscar a arca. Lá em 2 Samuel 6, ele vem alegre dançando na frente da arca, e ele está felizão porque a arca está entrando, e ele está dançando no meio dos servos. Ele não está nem aí, está todo mundo adorando, ele está adorando junto. Versículo 20. Mical chama o Davi e diz: como pode um rei dançando no meio dos escravos? Como pode um rei se rebaixando para adorar no meio de gente que não tem o mesmo nível que você? O Davi primeiro lembra ela de que o que ele estava fazendo não era para ele, era para Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 23 de 2 Samuel 6, foca aqui por favor, que desde aquele dia a Mical ficou estéril e ela não concebia filhos, pela desonra dela no dia da adoração do Davi. Agora, eu citei Samuel dizendo: a honra tornou Ana fértil. Eu estou citando o mesmo livro de Samuel dizendo: a desonra tornou Mical estéril. Isso aqui é muito sério, queridos, porque eu estou falando de princípios. A desonra impede que a bênção de Deus alcance pessoas. A desonra impede que a bênção de Deus chegue para quem deveria chegar. Por que
que estamos na jornada de honra é para buscar bajulação, não. É para te ensinar um princípio que você vai ser abençoado. A igreja brasileira, deixa eu abrir um parêntese aqui, não é o assunto do dia, mas a gente foi vítima há muito tempo de mercenários da fé, que iam abrir programas de televisão e eles ficam de lá roubando o dinheiro do povo em nome de Jesus. E eles usurpam e extorquem o povo e arrancam todo o dinheiro do povo dizendo é para Deus. São mercenários. Mas o que as igrejas sérias fez? Para poder não se igualar aos mercenários, a gente parou de falar de oferta. A gente parou de falar de prosperidade. A gente parou de falar de semeadura. Sabe o que aconteceu? Os que iam para a igreja dos mercenários prosperavam. Porque apesar do coração dos mercenários, o povo estava ofertando com fé. Apesar do coração dos mercenários, o povo estava sendo ensinado, eles estavam ofertando com o coração aberto a Deus. E o Senhor dava colheita a eles. O futuro dos mercenários a Deus pertence. E sabe qual era o resultado do outro lado, no mundo paralelo das igrejas sérias? Os crentes eram tudo pobre, tudo miserável. Porque não gostava de ofertar, de dizimar. Porque em nome do medo de se igualar aos mercenários, a gente parou de ensinar a lei da semeadura. E o povo não semeava, mas também não tinha colheita. Então você tinha ovelha dos mercenários prosperando e ovelha dos pastores sérios passando necessidade. Chegou a hora da gente ensinar o que a Bíblia fala, sem se igualar aos mercenários. Mas o princípio da semeadura é bíblico. Tem colheita para quem semeia. Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Isso está nas Escrituras. A mesma questão é a honra. Eu posso parar de falar disso, mas o que eu estou te dando aqui não é apenas uma ordem para semear. O que eu estou te dando aqui é uma chave para você colher coisas que até agora você não colheu. É você abrir a madre e gerar filhos em um ventre que era estéril. A Bíblia fala em Gênesis 35, 22, que o filho mais velho de Jacó, chamado Rúben, desonrou o pai. Ele desonrou o pai, ele se deitou com uma das concubinas do pai. Quando chega no capítulo 49, no versículos 3 e 4, Jacó está abençoando seus filhos. No versículo 3 do capítulo 49 de Gênesis, Jacó começa a dizer: Rúben, tu és o primogênito, minha força, princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Versículo 4: és impetuoso como a água. Ele está dizendo: tu entra em qualquer lugar, tu é poderoso, tu é o mais excelente em poder, tu é mais excelente em força, tu é o mais preparado para assumir o comando quando eu morrer. Final do versículo 4 de Gênesis 49: mas como tu subiste ao meu leito, tu não vai herdar o lugar de excelência. Porque a desonra fecha a porta para as bênçãos que era direito seu. Hoje nós estamos aqui usando o símbolo do leão e dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá, o quarto. Rúben, primeiro, desonrou. Simeão, segundo, desonrou. Levi, terceiro, desonrou. Era para a gente estar dizendo aqui: Jesus, o leão da tribo de Rúben. Mas Rúben desonrou, então era para a gente dizer: Jesus, o leão da tribo de Simeão. Mas Simeão desonrou, então era para a gente dizer: Jesus, o leão da tribo de Levi. Mas a gente está dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá. É o descendente de Judá. O Messias deveria nascer de Rúben e não de Judá. Mas alguém desonrou lá atrás. Alguém perdeu a chance de entrar para a história como patriarca da geração do Messias, porque não conseguiu honrar o seu pai quando o pai não estava olhando. É fácil honrar quando eu estou sendo visto. Difícil é honrar quando Jacó saiu para pastorear ovelhas e eu fiquei em casa só, e o pai não está vendo. Então eu posso fazer o que quiser e eu esqueço que o Deus que um dia se chamou Deus de Abraão, que um dia se chamou de Deus de Isaac, ele agora está se chamando de Deus de Jacó. Eu esqueço que o Jacó que eu estou desonrando
primogenitura, mesmo sendo o mais poderoso. Jacó reconhece isso em Gênesis 49. Mesmo sendo o mais preparado, mesmo sendo o mais excelente, ele perde tudo por causa da desonra. Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Mateus ou Marcos 10, 27. Agora olha Marcos capítulo 6, versículo 5. Se puder colocar aí para mim. Marcos 6, 5. Jesus está visitando a cidade de Nazaré, a cidade onde ele nasceu e cresceu. Marcos 6, 5. Todos esses textos foram amplamente ministrados e citados aqui ao longo deste mês. Que bom. E não podia fazer ali, não é que ele não queria, a Bíblia diz que ele não podia nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O Senhor diz que ele não conseguia, ele não podia fazer nada extraordinário ali. Jesus teve seu poder limitado pela desonra e incredulidade do povo de Nazaré. Ele não pôde fazer, não é que ele não quis, não é que ele não era capaz, mas a desonra de Nazaré bloqueou a capacidade deles de ser abençoado. Jesus tinha um poder para fazer, mas eles perderam o poder de receber o milagre. Você sabia que você precisa de um poder para receber o milagre? Jesus tinha poder para fazer, mas eles não podiam receber. Qual é a dificuldade aqui? Eles viram Jesus crescer. Eles viram Jesus andar por aquelas ruas. O menino que talvez vamos abrasileirar a coisa para a gente entender. Alguém na internet vai dizer o pastor Ash. O menino que talvez se fosse brasileiro jogou bola com Jesus e ganhou dele, está dizendo que nada, é aquele que nem fazia gol em mim. O outro que cresceu lá e talvez era mais popular do que Jesus, dizia, não, é aquele que só vivia trabalhando na marcenaria do pai. A dificuldade, falei sobre isso aqui rapidinho no final da mensagem do evangelista Yuri na quinta-feira. Falei, esse mês ele é importantíssimo para o profético aqui na igreja. Mudei o cataraqui, coloquei ele discernindo o tempo para entender propósito. É importantíssimo para a gente, porque é a hora de enxergar no espírito alguém que eu já conheço na carne. Nazaré não conseguiu enxergar no espírito um menino que eles conheceram na carne. Eles diziam, filho do José e da Maria. Como pode chegar aqui operando milagre? Não acredito não. Eu vi esse menino crescer. Alguém se apresenta e diz, eu ajudei a trocar as fraldas. Agora esse menino vem para cá dizer que vai curar meus problemas. Cresceu, engrossou o pescoço, agora acha que é o poderoso. Quando nós não conseguimos enxergar no espírito alguém que conhecemos na carne, nós somos impedidos de ser alcançados pelo que essas pessoas carregam. Se eu não consigo enxergar no espírito alguém que eu conheço na carne, eu não vou conseguir. Não é que ele não pode fazer por mim, eu não posso receber o que ele carrega. A minha incredulidade e desonra me impede. Porque a honra é justamente o reconhecimento do diferencial que a pessoa é. Isso é distinção. É olhar para o Ralph que está aqui comigo, aqui na frente, e dizer, eu reconheço no que ele é diferente. Eu olhar para o Davi, para a Ilana, para o Leandro, para a Aline, para a Juscelia, para a Emanuel, para a Renata, para todos os irmãos aqui, começaram a dizer, olha, eu reconheço o que você carrega de diferente de mim. Se eu não conseguir enxergar no espírito pessoas que eu conheço na carne, eu vou ser impedido de ser abençoado pelo que você carrega. Eu preciso achar o diferencial do outro. Como eu transformo minha vida na cultura de honra, pastor? Então deixa eu te dar uma chave aqui. Nós precisamos de rituais de honra. Por que no nosso calendário tem dia das mães, dia dos pais, dia do pastor, dia do namorado, dia do marido, da mulher, o dos homens que as pessoas esquecem? Há dias atrás, ministrando lá no encontro de casais da Videira, eu estava falando, dia dos namorados deveria ser para os dois, né? Se o cara esquecer de dar flor para a mulher, dá confusão. Mas a última vez que você deu alguma coisa para o seu marido? Tá chegando aí, então deixa eu puxar a orelha.
Se deixar só para vocês terem orelha puxado no dia, a gente deixa para ganhar no ano que vem, aí vocês esquecem. Ah, é porque é aniversário de casamento. Se o cara não fizer um negoção para a mulher, quase larga. Mas qual a última vez que você fez alguma coisa? Porque não é teu aniversário, é dia do casal. Só que isso está se perdendo com o tempo. E aí o cara tem que se matar para agradar, mas a mulher esquece que ela tem uma parte. Não é o dia do aniversário dela, não é o dia nada dela, é o dia do casal, né? Então bora se honrar, ambos, se honrar. Tá chegando 12 de junho aí, né? Os maridos vão ficar cheios de asa nesse ano, né? Não estou falando de dinheiro. Não é dinheiro, não é presente. Sabe, é honra, é respeito. É honra, é respeito. Quando a Bíblia fala do homem para a mulher, ele manda amar. Da mulher para o homem, ele manda respeitar e ser submisso. Porque às vezes o marido, mais do que ser amado, ele quer ser honrado, ele quer ser respeitado. Ele quer ser reconhecido em seus esforços pela família. Mas bora deixar isso para outro dia. Não é dia de casal não, e o líder de casal é outro. Mas nós precisamos de rituais de honra. Já percebeu quando os militares passam um pelo outro, eles batem continência? Aquilo começou porque antigamente eles levantavam o vidro do capacete. Então levantavam e ó, para que pudessem se olhar nos olhos. O capacete acabou e eles continuam batendo continência até hoje. Quando a gente vai para os asiáticos, eles chegam diante dos líderes, dos professores, e eles fazem isso. Uma vez eu vi um asiático já culturado brasileiro, alguém perguntou: vocês fazem isso, vocês adoram a pessoa? Ele diz: não, nós honramos o que ela carrega. É por isso que diante dos líderes políticos do país, de alguma liderança importante para eles, e diante dos professores, eles se prostram. Os filhos chegam no casamento e eles se prostram com o rosto no chão diante dos pais, dizendo: nós vamos começar a nossa família, mas tudo que temos aprendemos com vocês. São rituais de honra. Quando a gente vem para o Brasil, né? Aqueles que ainda são um pouquinho mais românticos, são poucos, mas ainda tem os caras que abrem a porta para as mulheres do carro. São rituais de honra, não deixe morrer. A mulher que prepara o alimento, prepara a roupa para o marido poder sair para o trabalho na hora certa. É um ritual de honra. Ele vai ganhar o pão para a família, e você prepara um ambiente para que ele saia de casa com a mente pronta, livre para trabalhar e não atribulado, porque você já infernizou ele antes de sair de casa. É honra. Quando nós vemos para o ambiente espiritual, diante daqueles que nós reconhecemos o que carrega no mundo espiritual, nós autorizamos que eles coloquem as mãos sobre nós. São rituais de honra. Por isso a imposição de mãos é tão importante na igreja, porque é uma forma de eu reconhecer o que o outro carrega e dizer: olha, eu quero do que você tem. Nós precisamos não deixar morrer esses rituais, porque eles nos lembram diariamente de quem é o outro para nós. Ele nos lembra o que o outro tem de diferente. Tem uma frase aqui do pastor J.B. Carvalho. Ele diz assim: a quem você deixar de honrar, você deixará de receber o que ele tem para te dar. Qual é a melhor maneira que eu tenho para ensinar alguém a honrar, pastor? É parando de recompensar a desonra. Aqui a gente entra no ponto ruim da mensagem. A melhor maneira de você ensinar alguém a honrar é parando de recompensar a desonra. A palavra diz em 2 Samuel 2,30, a palavra de Deus repreendendo, lembra do Eli? Aquele que Ana honrou. Eli tinha umas broncas com Deus. Em 2 Samuel 2,30, Deus fala com ele: aos que me honram eu honrarei, mas aos que me desprezam eu desprezarei. Quando o mau comportamento é premiado, você tira o incentivo aos bons. Quando você premia o mau comportamento, quem está se esforçando para fazer certo perde a motivação. Então, às vezes na liderança a gente é obrigado a agir um pouco mais severo a hora que o pastor deixa de ser amigo, né? A hora que o pastor vira pastor, a amizade às vezes acaba, né?
É quando às vezes a gente tem que tratar mais sério um ponto de desonra, para que o que está honrando não seja desmotivado. Porque quando eu premio a desonra, quem está agindo corretamente, ele perde a sua motivação de recompensa. Aqui a gente entra na recompensa da honra. Provérbios 26:8 diz: como a arma, como que a arma funda com uma pedra preciosa. Você imagina alguém pegando um badog e colocando uma pepita de ouro para jogar num passarinho? A Bíblia diz: como alguém que arma funda com uma pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Agora o cara que bota uma pepita de ouro num badog para jogar no passarinho, ele já é o quê? Meio doido. Então a Bíblia está dizendo: se você concede honra ao tolo, você está sendo mais tolo do que o tolo. Você está se colocando no patamar pior do que o dele. Provérbios 26:1: como neve no verão, como chuva na colheita, assim não fica bem para o tolo a honra. O filho pródigo, ele foi bem recebido pelo pai. Quando ele demonstra sua honra, ele se joga diante dos pais, ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, trate-me como um dos teus empregados. Deixa eu te explicar algo nessa frase dele aqui, eu prometo, já vou finalizar. A maior demonstração de um verdadeiro arrependimento é a não reivindicação de nenhuma recompensa. A maior demonstração, vou repetir essa frase, de um verdadeiro arrependimento é a não reivindicação de nenhuma recompensa. Ele chega lá: pai, me perdoa, por favor, deixa eu ser seu filho de volta. Pai, por favor, me dá uma fazenda para tomar conta, eu ainda sou capaz. Não, ele diz: pai, deixa eu trabalhar entre os servos, eu só quero estar perto de ti. Quando ele entende isso, o pai lhe devolve um anel de governo, devolve uma sandália de livre, devolve uma roupa de filho. O pai da liberdade, o pai da filiação e o pai da governo, porque ele chegou sem reivindicar nada. Toda vez que estamos reivindicando alguma coisa, é porque de fato não entendemos a consequência dos nossos atos. Todas as vezes que estamos reivindicando alguma coisa num ato de pedido de perdão, é porque não entendemos a consequência dos nossos atos. Romanos 13:7, a Bíblia diz: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem medo, medo, e a quem honra, honra. Tem pessoas que eu não devo nenhum tributo a ela, tem pessoas que eu não devo nenhum imposto a ela, mas que eu devo honra, e que eu devo aprender a honrar, e que eu tenho que honrar. Hoje eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para o pastor George Costa, está gravado aqui. Falei: pastor, estou te mandando mensagem, porque o senhor é o pastor presidente da PEVIC, da Associação de Pastores, e eu te honro como meu líder. Eu te honro como o líder que o senhor é sobre esta cidade. Porque eu não devo tributo, não devo imposto, mas eu devo honrar. A quem honra, honra. A honra é a chave que abre o tesouro do teu próximo e te permite acessar tudo o que ele carrega. Vou repetir. Hoje eu vim metralhando. Vocês não estão notando problema assim? A honra é a chave que abre o tesouro do teu próximo e te permite acessar tudo o que ele carrega. Quando eu honro alguém, sem nem se dar conta, ele é flexibilizado a abrir seus tesouros e me abençoar com o que ele tem. Quando eu honro alguém, eu ganho acesso ao coração dele. Sou abençoado pelo que ele carrega. Sou abençoado pelo que ela carrega. Eu vou finalizar porque a hora já foi. A gente vai ter muito tempo para falar disso. Os cultos estão meio que virando uma aula, né? Um estudo bíblico. Falei ontem lá na Carva, a gente foi para uma conferência de jovens lá ontem. Comecei a falar algumas coisas sobre metanoia, era o tema, transformação de mente.
Eu sei que a pegada deles é um pouco diferente da nossa. Eu falei com eles lá, eu falei, olha, a gente pode fazer um congresso hoje, curtir o momento e não ter o que viver amanhã. Ou a gente pode entender hoje para carregar para sempre o que estamos levando dessa conferência. A gente aprendeu a ir para a igreja desfrutar do momento. Então chega na segunda-feira, eu não tenho nada para fazer com a mensagem. Não, eu quero que você saia daqui vivendo isso, acessando tesouros do coração do seu patrão, acessando tesouros. Pastor, porque meu patrão é muito duro. Comece a honrar. Você vai ver o coração dele se abrir, você vai acessar tudo de bom que tem lá dentro. Tem pessoas que elas despertam o melhor de nós. Mesmo você querendo, você não consegue não dar o seu melhor por ela. Mas tem gente que ele vai despertar o pior de nós. Já teve alguém assim que você falou assim, fulano desperta o meu lado pior que tem. Eu não consigo ser bom perto dele. Parece que ele arranca meu pior lado. Porque a desonra faz isso. E quando a gente está perto de alguém assim, você vai ter que blindar seu coração para que você não mude teu coração por causa da atitude do outro. Eli queria despertar o pior de Ana, mas Ana era tão boa que ela não deixou isso despertar. Ela disse, eu vou manter meu coração. Davi foi o mesmo Davi para Saul, que era o líder dele. Ele foi o mesmo Davi para Joabe e Absalão, que era liderado dele. O coração de honra que ele teve por seu líder, que era mau, ele teve por seus liderados que eram maus. Um líder mau não mudou o coração de Davi. Liderados maus não mudou o coração de Davi. Ele teve um coração bom sendo servo e teve um coração bom sendo rei. Porque parece que ele era inatingível pelo que via de fora. Errava, era ser humano. Mas o seu coração não mudava. Eu vou finalizar. Mas eu quero antes fazer algo diferente aqui hoje. Eu quero te incentivar agora. Finalizando isso de um jeito bem diferente. A pastora já vai pegar. A banda vai louvar um hino pra gente aqui. Por favor, pode preparar. Mas antes disso, aguenta um minuto aí. Não sai daí não, senão você vai perder essa parte. Eu quero te convidar a dar uma salva de palmas para a pessoa que está do teu lado hoje. E se você tiver intimidade para isso, eu quero que você diga para ela, deixa eu te aplaudir aqui também, por favor, para vocês. Se você tiver intimidade para isso, diga para ela o porquê você está aplaudindo, se você tem intimidade para isso. Celebre o que essa pessoa carrega, o que ela é para você. Os músicos podem vir agora. Eu quero te convocar a nesses próximos dias colocar na sua boca as palavras das quais eu tenho falado desde a primeira mensagem. Parabéns e obrigado. Parabéns e obrigado. Parabéns, obrigado. Mas parabenizando a banda que hoje vocês deram um show. Obrigado pelo esforço de vocês, cara. Vocês vêm para aqui, ensaiam. Eu não consigo hoje com minha agenda manter mais a agenda de ensaios como eu fazia antigamente. Mas eles estão aqui toda semana ensaiando, se esforçando. Quando a gente está em casa na sexta-feira, eles estão aqui. Às vezes sai daqui quase 10 horas da noite. Tem dias que mais do que isso. Ensaiando, preparando para a gente chegar no domingo e ter um louvor de qualidade. Os irmãos que têm louvado na quinta-feira e se preparam, ensaiam, e Deus tem feito coisas grandes. Quero parabenizar e agradecer os obreiros daqui que têm pregado de um modo estrondoso, palavras poderosas nessa casa. Parabenizar e agradecer minha digníssima que me tolera 24 horas, né? Essa é uma querida. Eu sou teu fã, tu sabe disso. Eu preciso de muitas palavras. Eu sou o fã número 0 dela, que pode ser que apareça um 1 aí. Então eu cheguei antes, né? Consegui ver o que ela carregava antes dela mesma enxergar. Eu sei que ela me permite falar isso. De muitas vezes, há anos atrás, que eu falava com ela, você é profeta, você é chamada. E ela, por muitos traumas do passado, tô falando de coisa de 10 anos atrás,
ainda com medo de pregar, de falar, e Deus foi levantando. Esse pequeno que hoje deu um show na bateria, velho. Essas paradas que tu tá fazendo no prato aí tá top demais. Parabéns, cara. Me orgulho de você demais. Fica de pé, nós vamos louvar com eles. Fala comigo assim, Deus. Fala com vontade, por favor, senão nem fala. Deus, me ajuda a ser alguém que ama, serve e honra. Me ajuda a não mudar meu coração por causa dos outros. Eu quero ser alguém, Deus, que sabe honrar, que sabe amar, que sabe servir. Molda o meu coração até que eu pareça contigo. Em nome de Jesus. Tudo para você.